Oi, pessoal, esse é o terceiro vídeo que eu tô ensinando a fazer essa cadeira. Então, se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo vídeo, dá uma olhadinha. Eu vou deixar o link da playlist aqui, que tem todos os vídeos ensinando a fazer essa cadeira. Então, vai lá e dá uma olhadinha caso ainda não tenha visto, depois você volta aqui, tá bom? Se você gostar do vídeo, deixa o seu curtir e caso não seja inscrito, se inscreva aqui no canal. Um grande beijo e fique aí com o vídeo. Tchau, tchau. Para fazer agora a mesa do carrinho, eu abri a massa com cerca de 7 milímetros de espessura e cortei com um cortador de 5 centímetros. Depois eu tirei mais cerca de 7 milímetros ali de um dos lados para ele ficar um pouquinho menos quadrado. E então eu vou ajustando essas pontinhas, né, para não ficar com rebarba, ajustar as laterais e vou dar uma encurvada no centro desse quadrado para ele ficar um pouquinho encurvado. Esse daqui é seguindo o modelo que eu peguei na internet, tá bom? Se o modelo que você quiser fazer for um pouquinho diferente, pode seguir também. E aí, para manter, para ele secar curvadinho, né? Eu vou colocar ele assim na beirada de uma placa de isopor coberta aí com um EVA, ou aqui no caso eu coloquei uma daquelas toalhinhas tipo Perflex, né? E vou deixar ele secar bem, pode ser que passe mais de um dia para ele ficar bem firme, né? Então deixa ele aí secando bem, com cuidado para não grudar na superfície. Então precisa cobrir com alguma coisa aí para não grudar essa peça na superfície. Mas deixa ele na posição que vai ficar com essa curvatura acentuada. Para fazer os puxadores, eu abri a massa e cortei um retângulo de cerca de 1,5 cm por 3, deixei ele bem certinho e vou cortar ele no meio, ali no comprimento, né? Eu deixo os dois na mesma largura e vou dobrar um lado um pouquinho, eu vou deixar um lado um pouquinho maior que o outro, né? Então eu vou dar uma dobradinha e vou cortando aí até os dois ficarem do mesmo tamanho, tá? Só tem cuidado para não cortar muito. O ideal é deixar ele secar e depois a gente vai ajustando o tamanho, mas aqui eu dei uma ajeitadinha porque ficou um lado maior que o outro um pouco na hora que eu dobrei. Para fazer as rodinhas, eu fiz 4 bolinhas do mesmo tamanho e eu vou usar uma base reta, né, de acrílico aqui, mas você pode usar o que você tiver. E dar uma leve pressionada, só para dar uma achatadinha nas laterais, tá bom? E aí vou deixar secar também. Para fazer os potinhos que vão em cima do carrinho, eu fiz um rolinho de massa cinza e vou cortar eles no meio, né? Cortar esse rolinho no meio e deixar 2 rolinhos do mesmo tamanho e na mesma espessura. Então, eu vou acertando aí com uma plaquinha, né? Vou ajeitando eles. Depois que eles estiverem bem secos, eu vou pintar com uma tinta spray metálica, né? Então, ele vai ficar parecendo alumínio. Eu não tô dando aqui a medida das rodinhas nem dos potinhos, porque é um pouquinho difícil de medir e de pesar por causa da quantidade, né? Que a balança não pesa. Mas aí você vai medindo aí de acordo com o carrinho, vai dando uma olhadinha na proporção. Então, eu vou fazer a marcação das tampinhas usando uma esteca de faquinha, né? Eu vou fazer aí a marcação para simular a tampa. E vou fazer um furinho, uma marcação de furinho com a esteca de ponta. E vou fazer isso nos dois e vou ajeitando com a base para ele ficar bem certinho. Então, agora eu vou fazer os motorzinhos, né, da mesinha aqui de dentista. Eu já deixei essa parte aqui secada um dia pro outro, mas eu vou deixar secar ainda mais um pouquinho a parte de baixo, mais um dia. Mas eu vou pegar ela aqui para me ajudar a pensar na proporção que vai ser o tamanho desses motorzinhos. Então, eu fiz 3 bolinhas do mesmo tamanho, mas como os motorzinhos têm tamanhos diferentes, eu vou precisar acrescentar um pouquinho, tirar um pouquinho de massa aqui, então conforme eu for modelando eu vou mostrando para vocês. Esse primeiro aqui, que é o que solta um jatinho de água,
eu vou fazer um rolinho e vou deixar a parte de cima um pouquinho mais gordinha pra fazer esse acabamento de cima. Então, a parte de baixo eu deixo cilíndrica e vou deixando reto a parte ali de baixo e vou medindo na mesinha pra ver se tá um tamanho legal. Então, vou acertando. Vou tirando o excesso e vou acertando a parte de baixo para ficar retinho. E agora com a esteca, eu vou marcar a parte de baixo com a lateral da esteca, tá? Eu vou deixando ela um pouquinho marcadinho. E eu vou deixar a imagem de referência aqui para você ir olhando e vendo como que é esse instrumento. E vai ficar assim, ficou parecendo meio que um microfone, né? E essa parte de cima, eu vou dar uma leve encurvadinha para trás e vou achatar as laterais. Você vê que eu achatei os quatro lados, né? Ficou um arredondadinho, mas com os quatro lados levemente achatados. Vou marcar o pescocinho com a esteca, vou fazer umas marcações e vou ajeitando sempre a parte que eu dei achatadinha, porque conforme vou mexendo vai saindo. Agora eu vou fazer duas bolinhas bem pequenininhas para fazer o botãozinho que vai ali na parte de trás e vou deixá-las do mesmo tamanho e vou passar um pouquinho de cola e colar. Para fazer o bico, eu peguei um pedacinho de arame e dei uma torcidinha numa das pontas, né? Deixei um pouquinho curvadinho assim. E aí eu coloquei mais uma bolinha de massa ali na parte do instrumento. Colei, fiz um buraquinho com a esteca de ponta e vou inserir esse arame com um pouquinho de cola também. Agora eu vou usar essa peça como referência para fazer as outras. Então, eu vou pegar a mesma quantidade de massa que eu peguei para fazer ela, faço um rolinho e vou fazendo as marcações seguindo o desenho, né? Seguindo a foto ali, a referência. E vou finalizar essa peça com um pedacinho de arame também, só que nesse aqui eu vou deixar ele retinho, e é só um pedacinho pequeno. Agora eu vou fazer o outro motorzinho, seguindo aí a imagem também, vou também usar o arame para fazer a pontinha dele. Esse daqui é um pouquinho mais fácil de fazer, né? Então, é só ir seguindo a proporção ali entre os outros aparelhos que foram feitos antes. Para fazer o alicate, eu fiz duas bolinhas do mesmo tamanho e vou pegar uma das bolinhas e vou fazer um rolinho deixando uma das pontas mais gordinhas, sem achatar. E na parte que eu dei uma afinadinha, eu vou achatar, e a outra parte que eu não afinei, eu vou deixar ele mais quadradinho. Dou uma leve torcidinha e vou repetir o mesmo processo pro outro lado. E aí eu vou dobrando e ajustando conforme a foto do alicate que eu tô usando como referência. Eu vou passar um pouquinho de cola e vou colar as duas pontas
E vou ajustar, as perninhas tem que ficar na mesma altura, né? E ali embaixo eu vou ajeitando essa pontinha, se precisar eu vou cortar o excesso. E vou ajeitando e fazendo os detalhes com as ferramentas necessárias aí pra deixar ele bem parecido com a foto. Eu deixo essa parte da ponta bem quadradinha, e com a esteca eu vou simular a abertura do alicate e vou fazendo os detalhes. Eu saí um pouquinho ali do detalhe da câmera, né? Mas vai dando uma olhadinha na imagem e você vai acertando. Bom, já deixei as peças secarem de um dia para o outro, estão bem firmes. Os motorzinhos e os potinhos e o alicate eu já pintei com tinta spray metálica, prateada, né? E já deixei secar, tá tudo aqui. Então agora eu vou montar o carrinho. Eu vou primeiro fazer a marcação de onde vai ficar essa base, né? Que vai ficar bem no meio. Aí eu faço uma marcaçãozinha e daí eu venho com uma esteca de ponta e faço um furinho para depois poder inserir esse palito aí encapado, né? Então eu vou vendo se tá bem firme, tem que ter cuidado para não passar, né, de um lado pro outro, não fazer um furo, um buraco ali. E ele precisa ficar bem no meio e a gente vê se vai ficar bem certinho, né? Se não vai ficar bambo. E agora a parte de baixo, que é aquele arame encapado, eu vou fazer formato de U, seguindo a imagem de referência que eu tô usando. Tem alguns carrinhos que são diferentes, tá? Eu tô seguindo esse modelo aqui. Então, eu vou dando essa arredondada e deixo as duas pontinhas do mesmo tamanho, tá? Se ficar um pouco maior ou menor, pode cortar, mas o ideal é não deixar muito torto, porque eu já deixei no tamanho certinho aqui. Eu vou tirar só o excesso do arame que tá aparecendo e depois eu dou um acabamento com um pouquinho de massa branca, né? Pra fazer o acabamento aqui e não ficar aparecendo o arame. Agora eu vou fazer essa proteção que tem nas rodinhas, essa capinha, que vai ajudar a colar, já que as duas massas, tanto da rodinha quanto da base, estão duras, fica difícil de colar, e a massa fresquinha vai ajudar a colar também. Então, como eu dei a achatadinha nas laterais, a parte arredondada vai ser as partes que vão ficar coladas, né? Então, eu faço um rolinho, dou uma achatadinha. E daí eu pego uma quantidade, né, que vai pegar só metade dessa bolinha, da rodinha no caso. E vou passar em uma das partes um pouco de cola e vou colocar essa capinha. Daí eu já fiz isso em todas as rodinhas e agora eu vou colar. Eu pinguei um pouquinho de cola instantânea em cada ponta, né, nas curvinhas ali, nas pontinhas. E daí agora eu vou colar as rodas e com a parte da capinha, né, da massinha fresca, eu vou colar. E agora eu peguei um pouquinho de massa branca e vou dar o acabamento para tampar as pontinhas que ficaram com o arame exposto. Agora que as rodinhas já estão bem fixas na base, a gente vai colar essa parte que vai sustentar a mesinha do carrinho. Então, se for necessário fazer algum ajuste no palito, cortar para deixar ele mais retinho, você pode dar uma cortadinha, né, com o estilete, com cuidado. E daí vamos
Lembrando que essa parte que é mais covardinha da mesinha, ela vai ficar pra frente, que é onde a gente vai colar os motorzinhos. A parte reta fica pra trás. Então eu vou passar um pouco de cola instantânea e vou colar bem no centro dessa parte que tá em U, né, da base ali das rodinhas. E daí, para não ter que ficar segurando até essa cola fixar, eu posso colocar alguns objetos ali para segurar essa mesinha na posição. E aí eu vou esperar ela ficar firme para poder dar o acabamento. Bom, já ficou bem firme, daí eu fiz um rolinho de massa e coloquei para dar o acabamento. Então eu fiz a integração, dei uma alisadinha e aí ele já fica mais resistente, né? E aqueles puxadorzinhos que a gente fez, eu já colei também com cola instantânea, dei uma pressionadinha e já está prontinha essa parte. Agora vamos fazer o acabamento dos motorzinhos, né, para poder colar ali na mesa. E eu vou fazer também um rolinho, eu fiz as bolinhas do mesmo tamanho, né, e fiz um rolinho, dei uma achatadinha mais ou menos como foi feito na roda. E vou passar um pouquinho de cola. E aí eu vou colar seguindo a posição que tá ali na foto que estamos usando de referência. Daí é só colar usando a cola instantânea, tendo cuidado de colocar os três na mesma altura e colocar na distância igual entre cada peça, né? Para fazer as mangueiras, eu fiz 3 rolinhos de massa cinza. E daí eu fiz mais ou menos nessa espessura, seguindo a referência. É uma espessura um pouco menor do que os motores. Daí eu vou passar um pouco de cola no motor e um pouco de cola na mesinha. Pode ser cola branca nesse caso aqui, porque a gente vai usar a massa fresca, né? Então é mais fácil de colar. Daí eu fiz 3 bolinhas pretas para fazer o acabamento, a entrada ali que vai na mesinha. E daí eu dou uma leve achatadinha e vou abrir usando um rolinho, ou pode ser um cabo de pincel também. E daí eu vou deixar um pouquinho aberto pra gente poder inserir a mangueira, né? Então eu vou passar mais um pouquinho de cola agora na massa preta, dentro ali do buraquinho. E vou inserir a mangueira. Vou começar no meio, né? Pelo meio que é o mais difícil, então eu colo ali na parte do motorzinho, na parte de baixo, e depois lá na parte de trás. E dou uma ajeitadinha. E vou repetir o processo com as outras 2 peças. Agora eu vou colar os potinhos usando cola instantânea. E se você quiser, você pode também colar outros instrumentos, né? Como o alicate, por exemplo, que eu fiz aqui. Só que nesse caso eu vou colocar o alicate na mão da bonequinha. Então eu não vou colar aqui. E você pode também pintar os botõezinhos. Aqui no caso eu pintei um botãozinho de verde e um botãozinho de azul. Eu tô usando a tinta acrílica brilhante e o pinta-bolinhas. Da mesinha é isso, já está tudo prontinho. E agora nós vamos para o outro vídeo para finalizar, montar o carrinho junto com a cadeira e finalizar aqui esse cenário do consultório. Se você ainda não curtiu, deixa o seu curtir. Um grande beijo. Tchau, tchau.